Vamos lá, gente. Boa tarde a todos e todas. Bom, antes eu preciso agradecer aqui ao meu querido Cleiton, né, em nome das organizações que promovem aqui essa live. Cleiton, adorei o convite. Pode chamar sempre, viu? Eu gosto de participar desses eventos, ainda mais para falar desse tema tão palpitante que é a ação direta de inconstitucionalidade 6446. A gente está num momento de muita expectativa, né? Essa semana, especialmente, porque está marcado o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade que eu acabei de mencionar para a semana que vem. Né? Então, dia 2 de junho, começa no plenário virtual do Supremo o julgamento, e, por isso, uma certa apreensão em torno dessa ação, né, do que virá nesse julgamento. Então, pode ser que daqui uma semana a gente esteja celebrando ou pode ser que a gente esteja lamentando. Né? Eu não sei se é por força do meu signo de Libra, eu estou confiante que a gente vai estar celebrando. Né? Mas a gente tem que entender um pouco dessa polêmica, né? Enfim, e se envolver, porque é algo realmente muito, muito representativo para a Mata Atlântica. Né? Então, assim, essa expectativa nossa, essa apreensão, tem razão de ser. A Mata Atlântica é um bioma extremamente ameaçado, né? O Luiz Fernando acabou de falar aqui na abertura desse evento, mas ontem lá no Viva Mata divulgou os dados do Atlas da Mata Atlântica. E é claro que a situação, ainda que ele tenha trazido uma pequena boa notícia, a situação ainda é muito preocupante. O desmatamento da Mata Atlântica não para. Pelos dados do Atlas, de 2020 a 2021, foram 20 mil hectares. Isso se a gente considerar os dados do Atlas da Mata Atlântica, mas se a gente considerar os dados do SAD Mata Atlântica, o Map Biomas, esse número é muito maior. Então, toda lei, projeto de lei, decisão judicial que represente uma abertura a novos desmatamentos, ou mesmo a renúncia de restauração de áreas desmatadas de forma ilegal, nos aflige demais. Já vi essa semana aí, né, essa discussão tão acalorada em torno da medida provisória 1150, que traz mudanças na lei da Mata Atlântica e que podem representar novas possibilidades de desmatamento. A gente não pode perder mais nada da Mata Atlântica. Então, a gente tem que se debater contra essas leis, projetos de lei, e buscar nas ações judiciais segurar um pouco essa sanha que a gente vê do legislativo em buscar afrouxar a legislação. Mas, então, o que está em jogo nessa ADI 6446? Vou tentar fazer de uma forma muito resumida, também para não cansar todos vocês, mas a gente tem basicamente aqui um conflito entre Código Florestal, a Lei da Proteção da Vegetação Nativa de 2012, e a Lei da Mata Atlântica. Mas peraí, nós estamos falando de duas normas destinadas a proteger florestas, proteger vegetação nativa. Como é que elas podem entrar em conflito? Elas não querem a mesma coisa? Então, quando a gente pensa num conflito, quer dizer, então uma quer proteger o bioma, a outra não quer? Como é que funciona isso? Né? Explicando melhor, o Código Florestal ele é considerado uma lei geral para a proteção da vegetação nativa, no Brasil inteiro. Então, todos os nossos biomas, os nossos 6 biomas, inclusive a Mata Atlântica, estão submetidos ao Código Florestal. Tá? Agora, a Mata Atlântica, talvez porque seja o bioma mais degradado, ela tem uma lei própria para protegê-la, que é a Lei 11.428 de 2006. Então, enquanto os biomas brasileiros contam apenas com o Código Florestal, e, claro, quando tem uma unidade de conservação, a Lei do SNUC, a Mata Atlântica é mais afortunada sob esse ponto de vista, porque ela tem 2 leis. A Lei Geral, que é o Código Florestal, e uma lei especial, que é a Lei da Mata Atlântica. Só que o Código Florestal ele tem uma disposição que sempre nos incomodou. Quem participou ativamente, acompanhou as ações diretas de inconstitucionalidade do Código Florestal, ou mesmo o próprio projeto de lei que virou o Código Florestal, sabe bem do que eu estou falando, que é a regularização
de usos ilegais de áreas de preservação permanente que tenham se consolidado até 22 de julho de 2008. Em outras palavras, de acordo com o Código Florestal, aquele que desmatou a área de preservação permanente em área rural para fins agro-silvopastoris, ecoturismo, turismo rural, até a data de corte, digamos assim, né? 22 de julho de 2008, pode continuar ocupando essa área, desde que ele recupere uma área ínfima da APP. A gente costumava chamar isso de anistia, né? Desmatou ilegalmente e continua ocupando a área que ele desmatou ilegalmente um dia. Um prêmio, né? Para quem infringiu a lei. Tanto, esse ponto foi levado lá atrás para o STF analisar, né? Para que ele declarasse inconstitucional essa anistia, mas o STF entendeu que essa disposição não é inconstitucional. Fazia parte de um regime de transição e ela que, então, pode ser aplicada. Com isso, a gente não pode mais discutir o regime de uso consolidado de APP nos biomas brasileiros, exceto na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, a gente não aceita esse regime, mas, claro, com fundamento jurídico, né? Não é porque a gente não aceita porque não gosta, não poderíamos, né? A gente não aceita porque a gente entende que, juridicamente, não deveria se aplicar esse regime. Tá? Na ação direta, né, são vários argumentos jurídicos, né, colocados para dizer que esse regime não se aplica. Né? Eu vou tentar passar a ideia central aqui desses argumentos. A Mata Atlântica, né, no bioma Mata Atlântica, nós temos muitas áreas de preservação permanente. Mas vejam, isso não é graças à lei da Mata Atlântica, é graças ao Código Florestal. Ou seja, é o Código Florestal que cria as áreas de preservação permanente, que regulamenta, diz o que pode, o que não pode ser feito na APP, quando pode ser suprimida, quando não pode. Todo o regime jurídico da APP está no Código Florestal. Então, vocês podem entender o seguinte, bom, a mesma lei que dá, pode tirar. Né? Ou seja, se o Código Florestal criou as APPs, regulamenta as APPs, ele pode mexer nas regras de proteção das áreas de preservação permanente e dizer, olha, em algumas situações vai ter aqui um uso consolidado, vai ter a possibilidade de regularização desses usos ilegais. Né? Pois bem, mas mesmo que esse regime de uso consolidado de APP possa incidir sobre a Mata Atlântica, isso não significa que as áreas, as APPs, né, que foram ilegalmente desmatadas, não vão ser restauradas. Uma explicação para isso. A lei da Mata Atlântica, lembrando que é a lei especial que protege o bioma, ela tem uma série de disposições sobre supressão de vegetação primária e secundária. E a gente pode entender que na lei da Mata Atlântica, a regra é a não supressão. A exceção é a supressão naquelas hipóteses estritamente previstas na lei, sempre com autorização do órgão ambiental, inclusive se houver uma supressão desautorizada, né, segundo a lei da Mata Atlântica, essa área tem que ser restaurada, tem que ser recuperada. Não tem consolidação de uso. Se matou ilegalmente, tem que recuperar a área. Então, a gente vai dizer o seguinte, sobre a Mata Atlântica, nós temos uma dupla camada de proteção. A primeira é aquela camada de proteção dada pela lei da Mata Atlântica, que limita as hipóteses de supressão, de vegetação, e não aceita o uso consolidado. Desmatou, tem que recuperar. A segunda camada de proteção é a do Código Florestal, que adiciona sobre aquela área que já tem uma proteção, o regime restritivo das áreas de preservação permanente. Então, para exemplificar e deixar mais claro, uma área de Mata Atlântica de margem de rio, lá com a mata ciliar, ela é duplamente protegida. Porque aquela área é Mata Atlântica e porque aquela área é uma área de preservação permanente. Inclusive, quando alguém quiser desmatar essa área, ele precisa ver se o Código Florestal deixa, precisa ver se a lei da Mata Atlântica deixa. Tem que olhar as duas leis, porque as duas leis protegem aquela área. Então, o Código Florestal, quando ele trouxe o regime de uso consolidado da APP, ele tirou
aquela segunda camada de proteção da Mata Atlântica, que era da APP. Mas ele não mexeu na primeira camada de proteção, que é dada pelo regime jurídico da Lei da Mata Atlântica. Então, a Lei da Mata Atlântica continua incidindo no bioma. Né? O Código Florestal não poderia mudar a proteção ou eliminar a proteção que está lá na Lei da Mata Atlântica, que é uma lei especial. Então, em resumo, aquele que desmatou, por exemplo, uma margem de rio no bioma Mata Atlântica, até a data estabelecida na lei, que é 22 de julho de 2008, não precisa recuperar a APP, que o Código Florestal dispensa. Mas ele precisa recuperar a vegetação da Mata Atlântica que ele suprimiu fora das hipóteses legais e sem autorização do órgão competente. Por quê? Porque isso está no regime da Mata Atlântica. Então, com esse entendimento, e claro que eu coloquei de uma forma muito resumida o entendimento, o fato do Código Florestal trazer um regime de uso consolidado de APP, o fato do Código Florestal se aplicar à Lei da Mata Atlântica, não faz com que aquele que desmatou margem de rio, topo de morro, em torno de lago nascente na Mata Atlântica, esteja livre de recuperar. Por quê? Porque a Lei da Mata Atlântica diz que ele tem que recuperar. Não é com base no Código Florestal que a gente vai pedir a restauração, é com base na Lei da Mata Atlântica. Essa é a nossa tese, ou seja, a tese de várias entidades ambientalistas que entraram como amicus curiae nessa ação direta de inconstitucionalidade. O governo federal já não era muito simpático, né? O antigo governo federal, que não era muito simpático ao meio ambiente, para dizer o menos, né? Não concordava com essa tese e porque queria que os usos ilegais das áreas de preservação permanente na Mata Atlântica fossem regularizados. E aí, o que ele fez para emplacar esse seu desejo? Ele aprovou, em abril de 2020, um despacho, o famoso despacho 4410. Para dizer o seguinte, para todos os órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente, é o seguinte, olha, esse é o entendimento que vocês vão aplicar agora nos estados, nos municípios, onde vocês estiverem. O regime de uso consolidado do Código Florestal incide sobre a Mata Atlântica, independentemente do que a Lei da Mata Atlântica fala. Então, vocês têm que propiciar a regularização do uso ilegal nessas áreas. Esqueçam a Lei da Mata Atlântica aqui. Aqui o que vale é o Código Florestal. Bom, a grita foi enorme, né? Nota de repúdio, protesto, mobilização, ações judiciais. Nossa, foi um Deus nos acuda em cima desse despacho. E aí o governo recuou. Assim, recuou em termos. Ele revogou o despacho, mas o que ele fez? Entrou com ação direta de inconstitucionalidade. E aí agora, o que ele pretende? Que o STF, que dá a última palavra, né, quando a gente está discutindo alguma ação judicial, alguma questão judicial, a última palavra do STF. Então ele foi lá no STF e falou, STF, agora é com você. Você trate de dizer que o regime de uso consolidado de APP vai se aplicar na Mata Atlântica. Ignora a Lei da Mata Atlântica, né? Fala para esses ambientalistas que eles estão errados, né? Ignora a Lei da Mata Atlântica e faça com que o regime de uso consolidado seja aplicado na Mata Atlântica. Para tentar impedir, né, que o STF, enfim, que ele não tenha a visão completa do todo, né, inclusive do ponto de vista técnico, em termos numéricos, né, do que isso representa, várias entidades ambientalistas se uniram em torno de um amicus curiae, que é um amigos da corte, né, que é uma forma de você intervir no processo. Sem ser parte, a gente vai lá e leva elementos jurídicos, técnicos, para que o STF tenha uma visão mais completa e possa fazer um julgamento mais equilibrado, mais adequado. Então, várias das entidades estão aqui, né, porque nesse nosso amigo está a SOS Mata Atlântica, que é a entidade que eu represento, a Rede de ONGs da Mata Atlântica, a WWF, aqui, o Rafael está aqui, o João de Deus pela rede, a Premave, a ANDA e o ISA. E tem um outro amicus curiae, que é da Brampa, né, da Associação dos Promotores de Justiça. Então, estamos nessa luta para vencer a resistência do governo, né, que diz, segundo ele, né, ele foi muito dramático na ação, ele e os amicus curiae, que estão do lado
né, dessa tese do governo, né? Porque não somos só nós que estamos nessa ação, tem os amicus curiae do outro lado, né? Nós diríamos, né? E eles estão usando os argumentos meio assustadores, meio que a gente chama de argumentos ad terrorem, né? Que são aqueles argumentos para assustar, dizendo, olha, se prevalecer essa tese dos ambientalistas, isso vai acabar com o direito de propriedade, isso vai trazer insegurança jurídica, né? E eles usam uns números que realmente até eu, se olhasse esses números de cara, assim, eu ia ficar assustada. Até eu ia achar que a Mata Atlântica, que a lei da Mata Atlântica não poderia sobrepor, né? Se sobrepor ao Código Florestal. Por quê? Porque eles dizem que, se prevalecer essa tese, vão ser 2 milhões de propriedades rurais prejudicadas. Mais de 75 milhões de hectares vão ser atingidos. Isso vai acabar com o agronegócio, com os pequenos agricultores. Não, isso é de assustar mesmo, né? Mas esse argumento é um argumento apelativo. Porque quando a gente, né, trouxe o MapBiomas para, enfim, colocar as informações sobre a realidade do que estaria em jogo, se a tese dos ambientalistas prevalecesse, nós vimos que isso tudo não é verdade. Isso tudo é para assustar, para intimidar o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a lei da Mata Atlântica, vamos colocar aqui, ela não incide desde 1500, né? O Brasil foi descoberto ou invadido, enfim, em 1500. A Mata Atlântica já estava ali, já começou a sofrer pressão lá em 1500. Mas a lei da Mata Atlântica, ela incide só sobre os remanescentes florestais. Não são os de 1500. São os de 1990, que foi quando foi aprovado o primeiro decreto de proteção da Mata Atlântica, para frente. Então, claro que quando nós falamos de incidência da lei da Mata Atlântica, nós estamos falando de uma área muito menor. Para nós é tristeza, mas é uma área muito menor. E é essa área que está sendo discutida. E a área de preservação permanente, que foi desmatada entre 1990 até 2008, que é a data, né, de corte para o uso consolidado, é uma área de cerca de 330 mil hectares. Não 75 milhões de hectares, como foi colocado na ação. Esses 75 milhões de hectares realmente qualquer um cai de costas, né? Não, mas é 330 mil. Dentro dessa meta de restauração de 12 milhões ou 15 milhões que se falou aqui, o que são 330 mil? Né? É até pouco, né? Em termos de prejuízo para o agronegócio, para os agricultores e etc. Isso envolve cerca de 54 mil imóveis que têm um passivo de Mata Atlântica, não 2 milhões, também como foi colocado. Então, a gente tem que trazer esses números, né? A gente tem que dar um holofote em cima desses números, até para o STF entender que, se ele julgar favoravelmente a tese da prevalência da lei da Mata Atlântica, que é a tese que a gente está defendendo, que isso não vai trazer um risco para o direito de propriedade, não vai acabar com o agronegócio, não vai acabar com os pequenos agricultores. Porque esse número não é um número tão alarmante para o setor econômico. Mas, como eu falei lá no início, a gente não pode perder nada de Mata Atlântica mais. Então, para a Mata Atlântica, 330 mil hectares é um número muito grande, muito importante, né? Muito valioso. Porque com a restauração dessa área, né? Estamos falando de restauração nessa mesa, como determina a lei da Mata Atlântica, nós vamos atender aí todos não, né? Uma parte dos reclamos aí em termos de proteção de biodiversidade, regime hídrico, mitigação de mudanças climáticas, conectividade. Então, para eles, esse número não deve ser alarmante, mas para nós é um número extremamente importante. Por isso que nossas organizações, né, muitas organizações que estão aqui, se engajaram tão fortemente nessa luta. Por isso que a gente continua, vai ser uma semana de muita atividade, né? De tentar a agenda com os ministros do Supremo, de mobilização, a Malu pode falar um pouquinho mais sobre isso, de fazer a sustentação oral, ou seja, a gente vai usar todas as nossas armas para que a gente consiga garantir ainda esse nível de proteção da Mata Atlântica e esse entendimento
é importante até conceitualmente, né? Sendo a Mata Atlântica uma lei especial, quando ela entrar em conflito com o Código Florestal, que é uma lei nacional e é uma lei geral, prevalece a lei da Mata Atlântica. Então vamos lá, espero que daqui uma semana a gente tenha boas notícias para compartilhar com vocês. Obrigada, gente.